Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do capital de giro para a sua empresa. Primeiro, vamos entender o que é capital de giro. Capital de giro é o total de recursos necessário para manter a atividade no dia a dia, ou seja, a operacionalidade da sua empresa. O capital de giro, além dos recursos disponíveis em caixa, também compõe bancos, contas a receber, contas a pagar, funcionários, impostos, empréstimos e estoques, considerando tudo no curto prazo. A administração do capital de giro envolve basicamente decisões de compra e venda tomadas pelos gestores, assim como suas atividades operacionais e financeiras. Ou seja, o capital de giro é um valor que supre o déficit de entrada e saída e garante o funcionamento da empresa. É um montante de recursos de uma empresa necessário para gerir a sua atividade de curto prazo. Um termo bem interessante que no texto é o seguinte: é que ele supre o déficit de entrada e saída e garante o funcionamento da empresa. Vamos entender melhor como é essa questão de suprir o déficit de entrada e saída. Imagine que você está abrindo sua empresa agora. Vamos supor que você ainda não tem nenhum capital e vai comprar mercadorias. O que é que você vai fazer? Você compra lá do seu fornecedor mercadoria, ele te dá um prazo aí de 30 dias para pagamento. Nesse período, a mercadoria vai ter um prazo para chegar no seu estoque. Ou seja, vamos supor que 15 dias. Daqui a 15 dias a mercadoria chega no teu estoque, ou menos, independente. Mas vamos supor que ela chegou no teu estoque e com 15 dias você conseguiu vender tudo. Depois desses 15 dias, você vendeu lá, colocou sua margem de lucro, tudo direitinho. Só que ocorre um problema. Você deu um prazo de 30 dias para o teu cliente te pagar. Mesmo que você tenha tido lucratividade nessa negociação, mas você ainda vai ter um déficit de caixa. Porque se você comprou há 30 dias atrás, hoje é o dia do seu pagamento, só que você só vai receber daqui a mais 15 dias, automaticamente você não tem caixa suficiente para arcar com seus compromissos. Isso é você tem um capital de giro deficitário. Então assim, a gente tem que trabalhar o capital de giro para que sempre esteja positivo, para que nós não precisamos recorrer a bancos, empréstimos, às vezes até em busca de novos sócios. Ou seja, a gente tem que manter um capital de giro sempre positivo para que possa arcar com os compromissos de curto prazo da empresa. Ou seja, eu tenho que ter mais em saldo de caixa do que o que eu vou ter de prazo de pagamento. Ou seja, eu vou ter que pagar de forma ter que receber de forma antecipada aos meus pagamentos ou ter algum saldo de caixa para que eu possa arcar com esses compromissos, tá? Então isso forma o nosso ciclo financeiro, ou seja, nossas compras, prazo de pagamento das nossas compras e nossas vendas e prazo de recebimento delas. Como nós podemos avaliar nossa necessidade de capital de giro? A nossa necessidade de capital de giro, muitas vezes a gente consegue avaliar de forma, às vezes, como se diz, a olho nu. Então, mas assim, a forma mais objetiva de fazer é através de controles. Então, a gente pode ter orçamentos de caixa, também ter um bom fluxo de caixa, onde você vai ter você vai poder projetar recebimentos futuros, pagamentos que vão acontecer, para que você mantenha o seu capital de giro positivo. Algumas ações que aumentam a necessidade de capital de giro. Compras à vista, ou seja, você desembolsou um determinado valor para comprar uma mercadoria, mas ainda você não vendeu, também não tem nenhuma venda certa ou ainda não chegou a mercadoria no seu estoque, tá? Então, assim, compras à vista, elas tiram capital de giro da empresa. Redução de prazos pelos fornecedores, ou seja, como compras à vista você paga na hora, a redução de prazo do fornecedor também faz reduzir o seu capital, ou seja, aumenta a necessidade de capital de giro. Se você tem uma ineficiência nas cobranças, você não tem uma programação de recebimento organizada, ou seja, consequentemente, determinadas datas que você imagina que teria aquele saldo em caixa, muitas vezes os clientes atrasam, acaba que você também tem mais uma necessidade de capital de giro. Então, isso tem que ser avaliado também.
Às vezes, se você tem uma empresa muito grande, você tem que avaliar isso em termos percentuais para que você possa suprir aquela necessidade naquele momento. Também, se você tem níveis elevados de estoque, ele também se caracteriza bem parecido com a redução de prazo de fornecedores e a compras à vista. Ou seja, você está comprando mais mercadoria, consequentemente investindo um caixa em estoques, ou seja, aumentando também a necessidade de capital de giro. Tá? Retiradas excessivas dos sócios. Muitas vezes os sócios tiram sem nenhum planejamento, então isso tem que ter muito cuidado, pois uma retirada hoje pode fazer falta para um pagamento amanhã. Algumas dicas para melhorar o gerenciamento do teu capital de giro. Reserva financeira, tá? Termos uma reserva financeira pode auxiliar bastante no nosso fluxo financeiro, melhorando o nosso capital de giro, tá? Diminuir também o ciclo operacional, ou seja, diminuir o prazo entre a sua compra e o recebimento da sua venda, tá? Você acaba muitas vezes, você diminuindo o prazo do recebimento da sua venda, você muitas vezes consegue comprar a mercadoria, vender, receber e ainda está no prazo de pagar. Se você conseguir trabalhar dessa forma, é perfeito, porque você sempre tem um ciclo positivo, tá? E um ponto muito forte também no nosso controle do capital de giro é o controle da inadimplência. Isso eu já falei um pouquinho, mas é uma dica de gerenciamento no nosso capital de giro muito importante. Reduzir custos também, aumentar as disponibilidades do caixa, planejar nossas compras, ou seja, comprar com mais planejamento, comprar realmente o que for necessário, não estocar muito, tá, desnecessariamente. Então, ter um controle de estoque organizado auxilia no nosso capital de giro também, no nosso fluxo financeiro, no nosso fluxo de caixa. E manter um controle do nosso fluxo de caixa, ou seja, anotar tudo que entra, tudo que sai, ter um contas a receber, um contas a pagar, um fluxo de caixa bem organizado. Uma mensagem para vocês: a administração do capital de giro está cada vez mais sendo reconhecida como uma importante área para o equilíbrio financeiro de uma empresa. E com isso, componente imprescindível para o sucesso dos negócios. Antônio Costa Alves. Um abraço.